Saudações navegantes, eu sou Manuel Filho e hoje eu trago para vocês mais um episódio de Na Trilha do Passado, de um cantor, compositor, guitarrista muito influente, muito importante para a música brasileira. Nós vamos falar de Altair Veloso. Ele nasceu em São Gonçalo no início dos anos 50 e passou a infância com essa referência. Uma cidade pequena, uma cidade bucólica, que até hoje é conhecida como cidade dormitório, no qual o pai era músico e a mãe tinha um terreiro em São Gonçalo. Acabou trazendo algumas referências que se transmutam para vários momentos da vida do Altair. As primeiras músicas que eu encontrei do artista, elas datam de 74. Elas foram feitas para o grupo Apocalipse. Você conseguia gravar esse tipo de coisa para tocar em baile. Você precisava dessa permissão da censura também para fazer isso. Então pode ser que isso seja o repertório de um disco do grupo Apocalipse que não aconteceu, ou pode ser só repertório de reposição junto com outras coisas. Era muito comum um baile de subúrbio, nós tínhamos o Ed Lincoln, tínhamos os Devaneios, Painel de Controle e os grupos que o Altair fez parte. O grupo Apocalipse, o grupo Rancho e a Banda do Bando. A Banda do Bando, inclusive, posteriormente alguns músicos dessa formação fizeram parte do movimento Black Rio. O movimento Black Rio ele ficou muito forte ali no final dos anos 70, com o apelo fonográfico já existia desde o início da década de 70, uma coisa fonográfica de vender disco, de se criar coletâneas, de se criar bailes. Então foi muito fácil de fazer esse tipo de ligação, né, de ter um músico. E o Altair, por ser guitarrista, certamente foi favorecido com essa abundância de locais para fazer os bailes. Depois o Altair vai tocar com a Vanderleia, eles fizeram alguns concertos juntos e a Vanderleia estava passando por um momento de transição. Ao longo dos anos 70 todo, ela estava procurando uma nova identidade musical para ela. E o Altair traz, ele acrescenta nesse caldeirão de influências num disco de 77 chamado Vamos Que Eu Já Vou, produção do Egberto Gismonti. Naquele momento, que é um ponto de audácia da Vanderleia e do Egberto também, 3 músicas de Altair, que é a música título do disco Vamos Que Eu Já Vou, Relva Verde, Antes Que a Cidade Durma. Esse disco se encontra no streaming, é muito fácil de você encontrar ele para ouvir. Essas faixas são bem interessantes, são bem modernas, mas a Vanderleia tinha o estigma de ser uma cantora de jovem guarda e a crítica, junto com o público, não deram o resultado esperado para esse material e depois de um tempo a Vanderleia voltou a fazer o repertório romântico que marcou, né? E ela é lembrada por isso até hoje. Mas uma outra loura da Jovem Guarda abraça o Altair Veloso. Essa outra loura é a Vanusa, que grava em 79 Meu Nome é Noite Vadia, que vai parar na trilha de uma novela chamada Os Gigantes e garante, né, ao Altair um reconhecimento inicial daquilo tudo, né, aquele primeiro movimento. E aí, nessa transição de reconhecimento, de estar estourado, é feito um show em Niterói, junto com o Macalé, que é um artista inquieto, eles fazem um show em conjunto, e o Dorval Ferreira vai assistir o Altair Veloso e contrata ele para RCA. O disco que nós vamos abordar aqui agora, ele foi gravado em 79, só foi lançado em 80. Em 80 é feito o MPB 80, que é no Festival da Globo, de Novos Talentos, e revelou muita gente esse festival. Revelou Sandra de Sá, Raimundo Sodré, Eduardo Dussek, que já tinha gravado um compacto, mas não tinha sido sucesso, e o Gessé. E gerou outros sucessos. Foi um festival muito interessante porque ele foi um fracasso no sentido televisivo, mas foi muito bom para as gravadoras porque escolheram 60 músicas e muitas dessas músicas estão no nosso imaginário até hoje, inclusive Reunião de Bacana, que é tão atual, infelizmente. O Altair Veloso participa desse festival com a música Cantador, que é a faixa que vai dar o nome ao disco. Foi lançado em julho de 80, logo no finalzinho, né, do festival, então a gravadora já aproveitou esse momento para poder colocar o disco da praça. É uma produção tripla, né, do Bertrame com o Dorval Ferreira
e o Gabriel Persanha. José Roberto Bertrame, para quem não sabe, é o pianista, tecladista do Conjunto Azimuth. Esse disco, o Cantador, ele é bem interessante porque ele não tem a sonoridade vigente daquela época. Aquela época já começava a ter um pop rock como o da Rita Lee, e já tinha a invasão nordestina, né, que eram os cantores da FM, que foram capitaneados pelo Fagner. Então havia o Zé Ramalho, havia o Ednardo, havia a Cátia de França, a Terezinha de Jesus, até o Walter Franco entrou nessa onda, né, de fazer um disco com uma sonoridade meio nordestina, né, aquela formatação nordestina. E o disco do Altair, ele vai de encontro a essa coisa toda. Tem as influências bucólicas, né? Alguns meios de comunicação diziam que o Altair Veloso tinha uma coisa meio Milton Nascimento, mas é por conta da negritude, né? Sagrada e profana, que a gente encontra na obra do Milton, a gente encontra na do Altair também, mas usando linguagens completamente diferentes. Esse disco ele foi gerido ao longo de 79, e uma das músicas, né, que é um Filho de Nome Estrada, a letra original, o título da música seria Pari um Filho de Nome Estrada, e no final a censura, lá ele teve que ir na Polícia Federal de Niterói para poder liberar a música. Abre aspas. Passei a noite com a luz das estrelas, gozei com ele na madrugada, engravidei na primavera, pari um filho de nome Estrada. E essa música, esses versos em especial, eles foram tidos como algo de mau gosto, com linguagem pornográfica, uma linguagem chula para a música. A gente passa por isso até hoje, né? Negócio horrível, ainda mais para quem é artista. Mas virou, né? Amei o sorriso e a luz das estrelas e o silêncio da madrugada, na alegria da primavera, gerei um filho de nome Estrada. E a Polícia Federal de Niterói posteriormente liberou a música. Esse disco ele abre com Cantador, que foi uma música muito mais conhecida por conta do MPB 80, né? E segue a linha da invasão nordestina, que eu já tinha falado antes. E é uma das grandes canções do disco, bem bonita, um arranjo brejeiro, uma coisa bem singela e bem bonita. E ela segue com Meu Nome é Noite Vadia, que a Vanusa tinha gravado com uma levada mais intimista, e aqui ela aparece com uma versão um pouco mais rock, com cordas, é um negócio bem interessante, pop muito bem feito. Mas Somos Navalhas é a marca registrada do Altair, né? Nos anos 80 e 90, ele começa a desenvolver essa coisa, que são letras complexas e muito bem elaboradas, carregadas de um lirismo muito grande. Então, voltando ao disco, falar de Pra Que Eu Valha uma Ilusão, que é um bug, a música animadinha que poderia tocar em qualquer festinha sem problema nenhum. Esse disco não foi descoberto ainda, mas certamente será. O Cisne é inspirado no cancioneiro mineiro do Milton e traz essa coisa, né, do lirismo, uma música muito bonita. O Homem do Sertão tem o DNA do Nordeste e ela poderia muito bem ser uma dessas músicas de trabalho do disco e simplesmente não acontece. A Canção do Adeus, ela podia estar no disco do Nelson Ned, do Antônio Marcos, tem um apelo muito popular, é outra marca registrada do Altair. A Canção do Adeus foi inclusive uma homenagem do Altair para o avô Rosendo dele, que também era sanfoneiro como o próprio pai. Isso é Tudo, Isso é Nada, parece ser composta para completar repertório, uma música que não é uma das melhores composições do Altair, mas está presente no disco. E é Sempre Um Que Não Dorme, é uma composição que remete ao mundo de Milton Nascimento e a ancestralidade do jongo, aquela coisa das raízes negras da música do Altair, né? Esse disco ele não está disponível no streaming, mas ele pode ser ouvido no YouTube. Ele nunca foi lançado oficialmente no formato digital, e nos sebos, Mercado Livre, nos lugares onde se encontra disco, feira, é um disco facilmente localizado e sempre vendido por um preço muito baixo. O Altair Veloso, depois do lançamento desse disco, não teve uma repercussão tão grande, ele vai parar na Philips, ele participa de mais alguns festivais, tem a coisa do rock santeiro, que é o Entre e Sai de Amor, depois ele grava 2 discos pela Continental, que é o Sedução, Paixão de D'Artagnan, e depois ele cai de cabeça na coisa da composição, e dentro da composição ele coloca
um monte de música na parada do sucesso, a ponto, e são músicas de uma qualidade tão boa, que a Leni Andrade, que é a rainha do samba jazz e uma cantora de reconhecimento internacional, tem carreira lá fora e é considerada uma dama do jazz, ela gravou um disco só com composições do Altair, e esse disco sim pode ser encontrado no Spotify. Então é isso, nós ficamos por aqui. Eu agradeço a vocês a audiência, agradeço o carinho. Esse programa ele foi dirigido, roteirizado, composto por mim, Manuel Filho. E eles não são feitos de uma forma constante porque nós precisamos montar uma pesquisa do zero e trazer informação, cruzar informação, trazer alguma coisa realmente de qualidade é difícil. E quando a gente perpetua uma informação errada no programa é realmente um negócio que desaponta. Então a nossa preocupação aqui, na verdade, é jogar uma luz no artista e principalmente trazer informações relevantes que a gente não encontra facilmente por aí. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo programa.